Fala família, Leonardo passando aqui na tarde, já quase noite, desta segunda-feira, dia 25/8/2025, e nesse vídeo nós vamos falar muito sobre o mercado da bola, porque o Vasco continua na sua odisseia para poder contratar um zagueiro pelo lado direito. A bola da vez agora é o Nathan Silva, que joga no Pumas do México. Vou te trazer todas as atualizações dessa negociação que está em curso. Vamos falar muito do Joaquim e vamos falar muito aqui também do jogo do Vasco de ontem, porque repercutiu vários cortes do Fernando Diniz, também a imprensa aí criticando o próprio Fernando Diniz. Vamos falar que o PH acabou perdendo a convocação devido a esse incômodo que ele tem sentido muscular, e ali o Ancelotti falando como um jogador tem que estar fisicamente para poder ser convocado para a seleção brasileira. Vamos falar muito também desse jogo contra o Botafogo, porque na quarta-feira tem Vasco e Botafogo, e a pergunta que não quer calar: como é que fica essa zaga, como é que fica esse time? Porque no treinamento, meu irmão, o Colômbia está atropelando. Vou trazer mais um cortezinho aqui do Colômbia. Ainda vamos falar que hoje o Vasco, ele anunciou o Robert Renan como novo reforço do Vasco, e amanhã tem coletiva, tá? Com o Robert Renan e também com o Andrés Gomes. Vou chamar a vinheta e já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 108 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado para você que chegou aqui agora pela sua inscrição. No final de tudo, comentem à vontade sobre as notícias do Vasco da Gama, que vamos te trazer aqui a partir de agora. Vamos começar aqui com esse fato do Joaquim, jogador do Tigres, aonde foi noticiado que o jogador não teria seguido na negociação o Vasco, no caso, pelo jogador, porque o jogador ele sofreu um choque de cabeça e o Vasco teria se retirado da negociação. E nós fomos apurar, e o fato é que o time do Tigres, ele quer vender o jogador por 12 milhões de euros. E aí muita gente ficou nessa questão: pô, jogador bate de cabeça, algo que é resolvido em 3 dias, que é o tempo que o jogador fica em observação, e o Vasco sai da negociação precisando de um zagueiro. Dizem que o Joaquim tem mandado muito bem no futebol mexicano. E aí nós fomos ali apurar e ficamos sabendo, né, que além desse problema do choque de cabeça, tem também um problema aí que está fazendo toda a diferença para o Vasco poder contratar. E eu concordo muito aqui com o Helder Flores, que falou: já estou naquela fase em que nada que vaza dessa diretoria me parece real. Desistiu porque teve concussão? Não acredito. A operação é considerada difícil? Não acredito. Tudo me parece cortina para desculpar o que não aconteceu ou supervalorizar o que aconteceu. Está dizendo aqui que a diretoria perdeu o crédito. E aí, galera, a diretoria perdeu o crédito? Queria saber da sua opinião, porque nós tivemos apurando essa informação que vem lá do Bruno Bonito, do GE, que disse que o Vasco teria ali interesse no zagueiro lá do Pumas do México, o Nathan Silva, e conseguimos chegar ali a números de proposta do Vasco da Gama, aonde o Cruz Maltino teria sinalizado 6 milhões de euros para poder adquirir o jogador. E um outro detalhe é que o Vasco avança nessa negociação, mas ainda espera um ok do Pumas, que não quer se desfazer do jogador, porque o jogador ele tem a sua importância lá no clube mexicano. E um outro detalhe é que essas negociações estão avançadas. Só depende do Puma deixar um ok. Mas eu queria saber da sua opinião. E aí, vendeu lá o João Vitor por 4,5. Está comprando aqui o Nathan Silva, de repente, por 6,0 milhões de euros, tá? As duas operações. É vantagem, não é? O Nathan é mais jogador que o João Vitor, é menos jogador. Eu também queria saber da sua opinião. E um jogador que já está fechado com o Vasco, inclusive, essa informação foi dada exclusiva lá pelo GE, que o jogador já estava fechado, e nós trouxemos aqui a notícia
que o Vasco arcaria com 70% dos valores econômicos mensais ali do jogador. Ou seja, né, o salário do jogador, quem vai bancar é o Vasco, mensalmente vai pagar 70% do salário do atleta. Outro detalhe é que nós chegamos a dizer que o jogador desembarcaria aqui hoje, mas devido a alguns problemas burocráticos, o jogador chegará. Eu não posso falar a hora, mas vai ser bem cedinho, tá? Inclusive, ele já partiu, ou ele está partindo, eu não sei quantas horas de voo, lá da Inglaterra para chegar aqui amanhã, beleza? E como eu disse, é bem cedinho, só não vou falar o horário, porque é um pedido aí, pelo menos da assessoria do Vasco, de não revelar o horário do voo dos jogadores devido à logística que eles montam ali e tudo mais. E para a gente poder dar continuidade aqui nas informações, está aí Robert Renan, jogador do Vasco da Gama, mais uma que nós cravamos aqui sobre o interesse, sobre o Vasco prosseguir, estava por detalhes. E aí o Vasco hoje anunciou o Robert Renan, que ficará por empréstimo de 1 ano com o Vasco até ali o fim de junho de 2026. E aqui está a nossa listinha, tá? Robert Renan, Andrés Gomes, Thiago Mendes e poderia colocar até aí o Lloyd Augusto. Que foi uma informação nossa também. Para a gente dar continuidade aqui às informações do Vasco, vamos aqui agora para essa história do Luiz Gustavo e veja por qual motivo ele foi vendido para o Grupo City. Quem está falando não sou eu e nem nenhum outro colega que cobre aqui o Vasco da Gama. Se liga. A venda do Luiz Gustavo foi uma venda porque a gente precisava de recursos para tocar o clube, para pagar salário, tocar o clube, para pagar salário, tocar o clube, para pagar salário, tocar o clube, para pagar salário. Rapaz, se lembra? Parece que nós estamos voltando àquela época gostosinha do associativo, aonde você vendia um jogador para manter a folha salarial em dia, não, para poder pelo menos pagar uma de um atraso de 4, 5, 6. É o mesmo modus operandi. Então aqui o Diniz falou categoricamente, nós vendemos o Luiz Gustavo para manter aqui a folha salarial em dia. Rapaziada, eu já vi esse filme antes. E vocês? Bom, e ele continuou falando agora sobre do céu ao inferno, porque o Vasco dá de 6 no Santos e dali pra lá, meu irmão, deixa de jogar bola. Cara, só no Vasco, uma vitória de 6-0 faz mal. Se liga. Em uma semana era um céu sem limite e agora é um sentimento de depressão muito grande. Porque, assim, ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as 2 partidas que a gente fez, que foram as 2 piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. Se o time joga mal, como jogou hoje, e lá em Caxias, que a gente, em Caxias, muito mais pelo aspecto anímico, a gente correu menos, a gente lutou menos, a gente se dedicou menos, a gente estava menos concentrado e mereceu perder. E o Juventude teve tudo isso a mais que a gente. E hoje, de alguma forma, o Corinthians também teve mais, correu mais, taticamente foi melhor e mereceu ganhar o jogo. Tá aí, então, a vitória de 6-0 fez mal, rapaz, olha. E o Donan, ele vem comentando, e fica aqui, né, esse pedacinho aqui, bem, cara, bem deprimente, sabe, do Ryan com o Diniz. Mas vamos ouvir aqui o Donan. Lembrando, eu acho que você tem que dividir e falar que a responsabilidade está muito na direção e na gestão do Pedrinho, porque faltam peças. Agora, numa boa, cara, olha pro jogo hoje. O Corinthians estava jogando com 4 volantes, preenchendo o meio campo. O Diniz, no primeiro tempo, colocou um volante, abriu completamente o meio campo do Vasco. Assim, é uma exposição, sabe? É uma força que ele tem para seguir a convicção dele, para ser ousado, mas que deixa o time completamente desequilibrado. O sistema defensivo do Vasco, o sistema defensivo do Vasco inexiste, gente. O Vasco é incapaz de jogar compacto. O Vasco é incapaz de se organizar defensivamente. É um time exposto. É um time que, se não criar e fizer muitos gols, ele vai sofrer muitos gols. Você olha o jogo do Vasco, você já espera isso, porque tem essa dificuldade. Assim, eu não posso achar normal, dentro de um ambiente que você precisa pontuar, você precisa ser um time equilibrado, terminar jogo com lateral esquerdo como zagueiro, com Coutinho como volante. Outro dia o Nuno Moreira terminou como volante. O volante vira zagueiro. Então, assim, é muita improvisação para um elenco que não te permite isso. Lembrando, eu acho... Cara, essa do Nuno Moreira, olha, eu vou te falar um negócio. Essa foi uma das piores, tá? Uma das piores do Diniz. Primeiro o Nuno apareceu de centroavante, depois logo em seguida de cabeça de área. Meu irmão, eu não consigo entender, não. Bom, e aí, né? A galera em São Januário não perdoa, irmão.
É, daí pra lá. Mas uma pergunta que eu quero te fazer. O Fernando Diniz é o único culpado disso tudo que vem acontecendo no Vasco? Use aqui o espaço dos nossos comentários para poder deixar o seu, porque, meu irmão, o tempo não para. E agora, na quarta-feira, às 21h30, nós vamos enfrentar o Botafogo dentro de São Januário. E se já não bastasse as nossas preocupações com esse elenco, onde o Diniz, para cada jogo, inventa uma formação, inventa um jeito de jogar, nós não temos um zagueiro pelo lado direito. Tá preocupado? O torcedor não tá preocupado? Se você fosse escolher um trio aqui, sem clubismo, qual dos dois você escolheria? Léo Jardim, Coutinho e Verratti ou John Savarino e Arthur Cabral? E aí, de cima ou de baixo, no quem é quem? Qual jogador aqui você acha melhor? Você trocaria aqui? Quem do lado de lá você queria aqui na Colina? E quem do lado de lá você também não queria aqui? Deixa a sua opinião, porque eu tenho uma outra aqui para vocês. Qual time você escalaria? Como você escalaria o Vasco contra o time do Botafogo? Isso aqui é uma pergunta bem interessante, tá? E o Vasco hoje se reapresentou, inclusive estava até ali, tá? O Robert Renan já treinando juntamente com o Vasco da Gama. Tem esse confronto importantíssimo na quarta-feira e só falta o Vasco, né, rapaz? Já saí eliminado no primeiro jogo. Aqui alguns vídeos em destaque do Robert Renan, já fazendo ali aquela parte física, né? Precisa recuperar um pouco de condicionamento. E aí, aqui, cara, o que chamou a atenção no treino de hoje, se liga na velocidade do Colômbia. Como é que ele deixa o Maurício Lemos, meu rapaz, olha, falando sozinho. Quase que eu falei uma besteira. Vamos lá. Rapaz, olha a velocidade do... Meu Deus. Tá maluco, o Colômbia corre demais, meu irmão. Lá. Coitado do Pitão também. Aquele ali é o Pitão, não é? Esse aqui é o Lemos, ó. Aí vem o Pitão na cobertura. Mano, o Colômbia, ele tá destruindo nos treinamentos. Bom... Claro que a gente aguarda que o Colômbia venha, né, fazer a boa, e eu já colocaria do lado direito, tá? O meu time é do lado direito e o Ryan é lado esquerdo, ou o Ryan ficaria ali dentro da área, porque entre ele e o Verratti, pra mim, é tudo a mesma coisa. O Ryan é preguiçoso, mas o Verratti também... meteu um golzinho de pênalti, mas... Jogadinha muito manjada, né, cara? É a mesma jogada sempre. Fica cruzando a bola na área pro Verratti, isso tem me incomodado. E uma outra pergunta que eu quero te fazer é se... esse desconforto que o PH sentiu, se isso daí tirou ele dessa convocação. Porque se liga no que o Ancelotti vai falar. Um critério muito importante que a comissão considera é aspecto físico. Um jogador que joga no equipo nacional tem que estar 100% da sua condição física. Isso é um critério muito importante para nós outros. Então quer dizer, em algo que o PH, que o Paulo Henrique estava voando, agora, meu irmão, foi algo que de repente tirou ele dessa convocação. Eu vou botar aqui a convocação, só em questão aqui também de desencargo de consciência, para ver se você aí concorda ou não. O Léo Jardim mais uma vez não foi convocado, mas o Bento tá lá. O PH não foi, mas o Wesley não jogando nada tá lá. Cara, tem muita diferença também dessa convocação para dos outros técnicos, os nacionais, que estavam comandando, tipo o Dorival e o Diniz aí, até mesmo o Diniz. Tem muita diferença dessas convocações? Eu acho que, sei lá, né, mano? Já tem muita jogada aqui, porque, pô, não muda as figurinhas, meu irmão. Vamos ouvir. Goleiros, Alisson, Liverpool. Bento. E o Neneca também, o Neneca. Cara, na moral, o goleiro tinha que ser ou o Brazão ou o Léo Jardim, no mínimo, mas... Nassar. Hugo Sousa, Corinthians. Defensores, Alexandro Ribeiro, Lille. Alex Sandro, Flamengo. Na moral, mano, Alexandre do Flamengo. Caio Henrique, Mônaco. Douglas Santos, Zenit.
Fabrício Bruno, Cruzeiro. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Wanderson, Mônaco. Wesley, Roma. Meio-campistas, Andrei Santos, Chelsea. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, Manchester United. Joelinton, Newcastle. Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Estevão, Chelsea. Gabriel Martinelli, Arsenal. João Pedro, Chelsea. Caio Jorge, Cruzeiro. Luiz Henrique, Zenit. Mateus Cunha, Manchester United. Rafinha, Barcelona. Richarlison, Tottenham. Muito obrigado. E aí, o que vocês acharam dessa convocação da seleção brasileira? Eu, particularmente, cara, eu achei que na boa, cara. Wesley de lateral, Alexandro também. Pô, meu Deus do céu, cara. Teve jogadores aí que eu acho que poderia ir, sabe? Mas parece que não muda. Eu acho que o Léo Jardim poderia ter sido convocado, sabe? E outro detalhe, né? Botafogo voando aí nas competições. Ninguém do Botafogo foi, meu irmão. É isso, galera. Bom, é mais ou menos o que nós temos para hoje. Vamos ver, né, como é que o Vasco lida com essa situação do zagueiro. Vamos ver se o Natan realmente vai ser contratado ou não, porque, olha, essas especulações de zagueiro pelo lado direito já tá cansando a torcida. Eu tô metendo o meu pé, daqui a pouco a gente tá de volta numa super live a partir das 9 horas aqui, beleza? Beijo no coração, tô metendo o meu pé. Papai do céu abençoe você e a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Fui que fui.